Antigamente, no cinema, ser homem significava uma coisa diferente. Sexo. Era músculo, era porrada, era vingança, era esconder qualquer emoção, como se chorar fosse diminuir o tamanho do braço. Porra, aqui, ó. Irmão desse aqui, ó. Rock, Rambo, Exterminador, James Bond, Indiana Jones, MacGyver, He-Man. Os caras resolviam tudo na base da porrada. E hoje o Superman chora, hoje o Kratos demonstra sentimentos, o Joel de The Last of Us cria vínculo, e até o Ken entrou em uma crise existencial. Então, o que aconteceu? Acabou a testosterona? Na tua cara. E aí, eu sou o Aledo Cartola. E antes da gente começar, já deixa aquele like que me ajuda demais. Confere se você tá inscrito aqui, se não tiver, se inscreve, ativa o sininho. E me segue nas minhas redes, porque eu falo de cinema por lá também diariamente. E eu acho que você, assim como eu e, enfim, a maioria das pessoas, a gente costuma olhar pro cinema como um entretenimento. Arte e entretenimento. Mas o cinema nunca foi só entretenimento. Os filmes estão contando histórias. E as histórias falam muito sobre quem as escreveu e sobre quando elas foram escritas também. Personagens mudam, vilões mudam, casais mudam, heróis mudam, dilemas mudam, porque a sociedade muda, ou porque quem tem poder quer que ela mude. A nossa sociedade funciona através de papéis sociais, coisas que parecem naturais, mas não necessariamente são. Muitas vezes esses conceitos são construídos na gente, no nosso imaginário, com o tempo. Sei lá, mano, menos de 100 anos era praticamente impossível pensar que um homem podia ser dono de casa e igualmente impossível pensar que uma mulher podia ser CEO de uma empresa. E hoje em dia essas duas coisas acontecem o tempo todo, e não porque a biologia mudou, mas porque a sociedade mudou, evoluiu, e o cinema acompanhou essa mudança. Na verdade, ele sempre acompanha. Existe uma diferença enorme entre realidade e a forma com que a gente interpreta a realidade. E essa interpretação vem de histórias que a gente escuta desde que a gente era pequeno. É como se nós fôssemos uma câmera e o jeito que a gente interpreta fosse uma lente. E é colocado em cada pessoa dependendo de onde ela veio, como ela cresceu. Nossos conceitos, ideias e concepções sociais são frutos do lugar e do meio, da época e das pessoas que conviveram com a gente. São frutos das informações que a gente consome enquanto a gente está construindo a nossa própria visão de mundo. Se você cresce ouvindo que só existe uma versão da realidade, dificilmente você vai conseguir entender que existe outra. Porque ninguém questiona aquilo que sempre pareceu normal. E com o tempo, a opinião deixa de parecer opinião e começa a parecer um fato. Parecer um fato. E é por isso que você consumir arte, assistir filmes de outros países, de outras épocas, de outras pessoas que vieram de outros lugares, é tão importante. O cinema é uma das formas mais eficientes de você exercitar a sua empatia, sua visão de mundo e experimentar outros pontos de vista. Imagina um prisma. Se você olha ele de determinado lado, ele parece um triângulo. Agora, de outro ângulo, parece um retângulo. Nenhuma dessas constatações é mentira, necessariamente. Elas só estão vendo partes diferentes de uma mesma coisa. E quanto mais pontos de vista você conhece, mais perto você chega de entender aquele objeto inteiro. Mas aí vai um ponto interessante. Nem todo ponto de vista nasce naturalmente. Às vezes ele é construído, às vezes ele é manipulado, às vezes por ignorância e às vezes por interesse de alguém que quer que o mundo enxergue aquilo daquela forma. Quer um exemplo disso em Hollywood? Repara como os vilões dos filmes americanos acompanham quase que integralmente as guerras que os Estados Unidos entram. Durante a Segunda Guerra Mundial no cinema, quem eram os grandes vilões? Eram sempre japoneses, nazistas, esses daí eram vilões mesmo. Durante a Guerra Fria, os vilões dos filmes eram quem? Soviéticos, russos, espiões, comunistas, cientistas com sotaque russo. E depois da Guerra do Vietnã, depois que os Estados Unidos tomaram pau e toda a população americana sabia quem eram os vilões, aí começou a ser o governo americano, aí começou a ser a negligência do governo, militares incompetentes, enfim. E depois do 11 de setembro, quem que são os vilões? Qualquer terrorista genérico do Oriente Médio. E hoje os vilões costumam ser bilionários e tecnologia. Ou, sei lá, uma empresa querendo controlar tudo, uma inteligência artificial. É só lembrar de Glass Onion, Não Olhe Pra Cima, Missão Impossível. Os vilões mudam porque os medos da sociedade mudam. Medos que muitas vezes são construídos. E se até os vilões acompanham o momento histórico, por que os heróis não iriam mudar com o tempo? Isso tudo explica uma coisa curiosa. O Rock nunca foi mais macho do que um protagonista de hoje. O Schwarzenegger nunca teve mais testosterona do que o David Corenswet. Quer dizer, cientificamente eu não sei, eu nunca examinei nenhum dos dois. Bate leite. Eles simplesmente foram escritos para representar o ideal masculino daquela época. E nos anos 80, força física era basicamente um atalho narrativo. O herói era uma parede de concreto.
falava pouco, apanhava, batia mais, explodia algumas coisas, pegava a mocinha, sobe os créditos. Funcionava porque era o conceito daquela época, de grandes blockbusters, de concepção de um herói. Só que uma coisa que aconteceu ao longo das décadas é que o público foi se acostumando com histórias, com contação de histórias, com o storytelling. A gente assistiu milhares de filmes, a gente assistiu milhares de séries, até que um cara invencível parou de ser interessante. Porque a força física resolve luta, mas não resolve roteiro. O que faz as pessoas pararem na frente de uma tela, de uma televisão, ou ir até o cinema para assistir um filme de 2 horas, não é um protagonista que não perde. É justamente um protagonista que pode perder, que tem medo, que erra, que precisa muitas vezes escolher entre fazer o que é mais fácil ou fazer o que é certo. A gente começou a exigir personagens mais complexos porque a gente ficou melhor em entender narrativas, em consumir narrativas. É o mesmo motivo pelo qual a gente não vê há anos um vilão que só quer dominar o mundo, porque parece preguiçoso. A gente quer entender o porquê, a gente quer entender o trauma, motivação, contradição, dilema. E com os protagonistas aconteceu a mesma coisa. E eu acho que tem um personagem que representa isso que eu tô tentando dizer aqui de uma forma muito boa, o Steve Harrington. Stranger Things é um caso curioso, porque é uma série que se passa nos anos 80, mas ela é feita agora na década, de 2010 e 2020. Ou seja, fala muito mais sobre a nossa cabeça de agora do que a cabeça da época. Quando o Steve aparece na série, ele é um personagem padrão do John Hughes. Um valentão bonito, popular, babaca, que namora a menina mais bonita do colégio. É um estereótipo clássico. Só que aí a série faz uma parada bem inteligente. Dá camadas pra esse personagem. Ele começa a apanhar, ele começa a fracassar, ele começa a demonstrar medo, ele começa a cuidar das crianças, demonstra insegurança, afeto, carinho, preocupação. E curiosamente, é bem aí que ele vira um dos personagens mais interessantes e mais queridos da série. Porque se um personagem não tem medo, qual que é o desafio? Se ele não pode falhar, ele tá enfrentando o quê? Qual é o risco? No fim das contas, os personagens não são lembrados porque eles vencem. Eles são lembrados porque eles mudam. Isso vale para basicamente todos os protagonistas atuais. O Kratos continua sendo um monstro, mas ele também é um pai. O John Wick continua sendo uma máquina de matar. Só que tudo acontece porque ele sente o luto. O Superman continua sendo o homem mais forte do planeta. Mas a maior qualidade dele nunca foi a força, foi a empatia. Porque qualquer um pode ser forte. Difícil é você continuar sendo gentil quando você pode resolver tudo na porrada. E o que mudou muito foi a nossa ideia do que significa coragem. Durante muito tempo parecia que coragem era não sentir medo, mas isso não é coragem, isso é burrice. Coragem é você sentir medo e continuar mesmo assim. É reconhecer suas fraquezas, é você admitir seus erros, é você proteger quem você ama, é você pedir ajuda quando você precisa. Porque no fim das contas, esconder sentimento nunca fez ninguém ser mais forte. Só faz com que muita gente sofra calada. Os heróis mudaram porque o ideal de masculinidade da nossa sociedade mudou. Isso não significa que não existe espaço para um brucutu no cinema. Existe. John Wick, Reacher, Tyler Rake, então tá todo mundo aí. E a diferença é que hoje eles têm muito mais camadas. A gente exige por mais camadas. Eles não enfrentam só um exército de inimigos. Eles enfrentam medo, eles enfrentam luto, eles enfrentam culpa, trauma, responsabilidade. Porque hoje a gente entende que a maior batalha que um protagonista pode passar, que um herói pode passar, nunca é a física, é a emocional, é mais a psicológica. Então talvez a verdadeira revolução masculina no cinema não tenha sido trocar músculos por sentimentos. Talvez tenha sido perceber que o homem pode ter os dois. E fazendo justiça a esses clássicos dos anos 80, muitos desses heróis já tinham essas camadas mais humanas e melancólicas. O Rocky chora, perde, tem medo de fracassar. I just want to go home, Mick. I'm just tired. I just want to go home, okay? O Rambo é completamente traumatizado pela guerra. Exterminador 2 é totalmente sobre um robô aprendendo empatia. Até o desenho do He-Man sempre terminava com uma mensagem positiva, mesmo que o desenho fosse meio galhofa. Então por que a nossa sociedade tem a impressão de que os personagens daquela época eram só testosterona e porrada? Eu particularmente acho que existem 2 motivos. O primeiro é a nostalgia. Muita gente lembra desses filmes por memória afetiva, não necessariamente pelo que acontece neles. A memória que fica é do Stallone metralhando um exército, e não do Stallone derrotado, triste, conversando com a Adrian, chorando. O segundo é que
muitas vezes, né, na maioria dos casos, esses conflitos emocionais e psicológicos nunca foram o ponto central dessas histórias. Eles meio que serviam para justificar a próxima luta. E hoje em dia acontece o contrário. A luta existe para desenvolver um conflito emocional daquele personagem. Ou seja, não é que hoje os personagens começaram a sentir. Não, eles já sentiam. É que agora o roteiro e o filme deixam a gente passar mais tempo com esses personagens enquanto eles estão pensando nos próprios sentimentos, sentindo aquelas emoções. Se você parar pra reparar, os personagens que a gente mais lembra não são os que ganharam batendo, são os que mudaram. Porque no fim é muito mais fácil você escrever um homem que bate em todo mundo do que um personagem masculino que enfrenta a si mesmo. E agora entra um tópico que eu acho que é uma discussão bem rasa, mas é de uma comunidade bem barulhenta e frustrada da internet, que olha pra esse tipo de personagem e fala: ai, agora os personagens estão ficando woke. Ai, agora tá faltando testosterona no homem. Superman extremamente woke, Lois Lane feia, o que mais eu posso dizer? Não curti o filme. Ninguém deixou o Kratos menor porque ele abraça o filho. E muito menos o Rock deixou de ser macho porque ele chora no final. E já quem fala isso, esses sommelier de shape provavelmente ficaram mais burros por pensar desse jeito.